Então, pessoal, estamos aqui na página 68 do nosso arquivo para fazermos aqui uma distinção entre os tipos de juízos, juízos analíticos e juízos sintéticos. Mas antes de mais nada, você sabe o que é um juízo? Bom, juízo é qualquer afirmação ou negação a respeito de alguma coisa. Então imagina lá você botando o sujeito, né, simplesmente lá. O sujeito é um predicativo lá qualquer. Se você botar qualquer coisa nesse formato, você está fazendo um juízo, você está julgando. Né? Julgar é simplesmente dizer se uma coisa é ou não é. Tá? Então você tem um juízo afirmativo ou um juízo negativo. Ok? Então, essa que é a questão principal aqui. Um juízo é a base das nossas discussões. Você geralmente faz um juízo quando você produz ciência. Você julga sobre as coisas, como elas são ou como elas não são. É dessa mesma maneira que um juiz, por exemplo, julga, né, um determinado réu, se ele é culpado ou inocente. Né? O réu é culpado, o réu é inocente. Repara, é um juízo. Julgar é, antes de mais nada, afirmar ou negar sobre um determinado indivíduo. Tá? Esse é o papel do juiz, antes de mais nada. Estamos vendo aqui, então, um formato, né, que pode ser preenchido com qualquer conteúdo, do tipo, o céu é azul, né, o triângulo é aquele que tem três lados. Você pode fazer uma série de definições nesse sentido e você está sempre dentro dos níveis do juízo. Uma vez esclarecido o que são os juízos, agora a gente tem já uma certa bagagem para poder ler aqui esse trecho. Veja, nós temos aqui uma distinção entre dois tipos de juízos. Vamos seguir lendo o texto. Né? Ali o trecho em amarelo nós temos em todos os juízos, nos quais se pensa a relação entre o sujeito e o predicado, apenas considera os juízos afirmativos, porque é fácil depois a aplicação aos negativos. Tá? Então aqui ele está só dando um parênteses aqui, que só está considerando os afirmativos, tá bom? Isso pode ser uma situação particular, que depois, quando for tratado os negativos, isso pode causar algumas especificidades, mas ele está botando aqui só em relação aos afirmativos. Pois bem, esta relação, né, que é, no caso, a relação entre sujeito e predicado, é possível de dois modos. Vamos ver, então, como que seria possível essa relação de dois modos. Ou o predicado, né, num primeiro modo, né, ou o predicado predicado B pertence ao sujeito A, como algo que está contido implicitamente nesse conceito A, ou, no segundo modo agora, né, B está totalmente fora do conceito A, embora em ligação com ele. No primeiro caso, chama analítico ao juízo. No segundo, sintético. Veja aqui, para se ver o próprio exemplo então, de Kant, a gente tem aqui o corpo extenso, como exemplo, né, de juízo. Os corpos são extensos, é o exemplo, né, de um juízo analítico. Por quê? Porque extenso é uma propriedade que já está incluída em corpo. Quer dizer, todos os corpos têm algum tipo de extensão. Só de imaginar um corpo, você já consegue, né, só de inteligir ou entender um corpo, melhor dizendo, você já tem lá que esse corpo ele precisa ser extenso. Está contida na própria noção de corpo a propriedade extensa, de ser extenso, a extensividade, por assim dizer. Quando você intelige o conceito corpo, já está ali no conceito corpo, né, incluído nele, a noção de extensividade. Tá bom? Então você tem lá o corpo, aí o extensivo já está ali dentro. O corpo, né, extenso, é uma das propriedades intrínsecas de qualquer corpo. Não adianta, você consegue imaginar um corpo que não seja extenso? Todos os corpos são extensos, é uma propriedade essencial de qualquer corpo. Está na própria definição de corpo. Nesse sentido, você faz um juízo simplesmente analítico, tá bom? Porque você está analisando, e quando você analisa, você traz como que um certo esclarecimento sobre as coisas. Para dar seguimento, a gente tem lá o outro exemplo, que seria exatamente o caso agora dos sintéticos. Veja aí o que eu acabei de falar, os corpos são pesados. O predicado seria então algo de completamente diferente ali. Você está acrescentando algo a mais, tá? Algo que
está estendendo o conceito. Então, o conceito de corpo ali, tá no seu intelecto, ele, se você considerar somente ele, né, você não consegue deduzir a noção de peso, se o corpo está sendo pesado ou não. É necessário um certo acréscimo. E esse acréscimo ele vem aqui, ó, através da experiência. A gente vai ter então que todos os juízos, os juízos de experiência como tais são todos sintéticos. Veja que juízos de experiência quer dizer o quê? Quer dizer aqueles que dependem, né, de alguma experimentação. Então, juízos de experiência, ou os juízos que têm como base algum tipo de experimentação, são todos sintéticos. Os analíticos não precisam de nenhuma experimentação. Ok? E há aqui exatamente, gente, na página 70, logo aqui embaixo, bem no finalzinho aqui, o que eu grifei de verde, você vê ali exatamente, a experiência é, portanto, aquele X que está fora do conceito A e sobre o qual se funda a possibilidade de síntese, né, uma junção, né, por assim dizer, do predicado B, do peso com o conceito A. No caso do peso aí, quando a gente estava falando de pesado, né, o corpo é pesado. Então você tem lá o predicado do peso, ali, o predicado B do peso, tá? Então você tem exatamente essa ideia de um acréscimo que veio de onde? Da experimentação, beleza? É assim que a gente distingue as noções de juízo sintético e juízo analítico. Não sei se ficou claro, mas qual é a importância disso, mas imagine o seguinte, imagine que a gente fique o tempo inteiro fazendo juízos analíticos, realizando determinados discursos, pura e simplesmente repetitivos, um tanto que tautológicos, muitas das vezes. Em que situação como que a gente está nessa situação, né? Fazendo só juízos assim? A gente está produzindo ciência, está produzindo conhecimento a respeito do mundo? Ou a gente está simplesmente na razão pura? Está começando a pegar aqui qual é a questão? Aparentemente, parece que a gente fica só nos princípios, só nas análises dos conceitos e a gente não acrescenta nenhuma informação a mais. Agora, quando a gente tem lá os juízos sintéticos, que são aqueles baseados na experimentação, você está afirmando, tá, algo de um sujeito lá, né, o predicado. O predicado está sendo afirmado do sujeito. E esse predicado está acrescentando uma informação a mais. A junção lá do sujeito com esse predicado não está simplesmente repetindo informações. Está acrescentando uma informação que não estava lá no conceito. Então, gente, vendo aqui, ao seguir no texto adiante, logo na página 71, a gente vai ver o texto em verde aqui, gente, um aspecto importante, que exatamente como eu acabei de dizer, né, são estes conhecimentos sintéticos, isto é, extensivos, que assenta toda a finalidade última do nosso conhecimento especulativo a priori, pois os princípios analíticos, sem dúvida, são altamente importantes e necessários, mas apenas servem para alcançar aquela clareza dos conceitos. Então, repara, os conceitos, os juízos analíticos a priori, tá? Eles são a priori, estão simplesmente dentro da mente humana. Você tem lá generalidade, muitas das vezes, necessidade, como está marcado em amarelo ali em cima. Então você tem lá uma certa clareza, você traz um certo esclarecimento. Esses juízos esclarecem alguma coisa para você. No entanto, eles não acrescentam informação, eles não estendem a informação. Não há um acréscimo nenhum. Nesse sentido, uma vez que não há acréscimo nenhum, eles não são a finalidade última do nosso conhecimento. Eles são como que requeridos para que haja, digamos assim, como uma certa predisposição nossa para o conhecimento. Então eles são requeridos, os juízes analíticos até são requeridos por nós, mas depois eles precisarão ser aplicados na finalidade última, né? Que é, antes de mais nada, a nossa experimentação. Os princípios sintéticos, né, logo ali em cima, os que estendem, que assenta toda a finalidade última do conhecimento. Então, eles vão tender, nosso conhecimento sempre vai tender para essa finalidade última dos juízos sintéticos.
Analisar, gente, é sempre destrinchar nos mínimos detalhes, né? Analisar e dividir em partes, ok? Ou simplesmente repetir uma informação que já estava contida lá anteriormente. Então você não tem muito acréscimo. Agora, sintetizar, por assim dizer, você está reunindo conceitos que aparentemente não estão intrinsecamente unidos. Você acrescenta uma informação a mais. E nesse sentido, né, que a gente começa a observar que todos os juízos que têm base na experiência são juízos sintéticos, tá bom? Mas entenda, não necessariamente todos os juízos sintéticos serão simplesmente baseados na experimentação. Isso que a gente vai ver aqui. Tem um sintético aqui que ele vai considerar que é um sintético diferente, com base exatamente naquela noção que a gente acabou de falar aí da estética transcendental. Existe lá aquelas intuições puras, se lembra? A gente falou das intuições que elas são como que a recepção do mundo para nós, ok? Então a gente tem essas intuições que podem ser intuições empíricas baseadas na experimentação, beleza? Aquelas intuições empíricas, elas podem produzir aí juízos de experiência, que são juízos sintéticos. Ótimo. A gente tem lá então os juízos sintéticos a posteriori. Se lembra então da noção de a posteriori, que a gente também comentou antes? Juízos sintéticos a posteriori. São juízos que acrescentam informação e são a posteriori, baseados na experimentação. Tá? Os juízos analíticos, geralmente eles são o quê? A priori, certo? São juízos analíticos a priori. Agora, o que vai acontecer? O Kant ele vai conseguir fazer uma defesa a respeito de algumas áreas do conhecimento, tipo geometria, matemática. A defesa de Kant é que essas áreas produziriam juízos sintéticos a priori. E você fica assim, juízos sintéticos a priori? Por que isso é tão importante para Kant? Então é nesse sentido que a gente vê o modelo de ciência que o Kant tinha e a gente começa a entender um pouco melhor aquele prefácio. Afinal de contas, né, como é que o juiz ele bota os quesitos que precisam ser avaliados no mundo? Como é que o juiz, enquanto um sujeito, né, coloca os quesitos que têm que ser respondidos pelo réu? Eu estou aqui citando um exemplo da comparação, né, que o próprio Kant fez. O juiz o cientista seria como que um juiz que interroga, né, os réus de acordo com certos quesitos. O cientista não seria um mero espectador da natureza, como um aluno que está só recebendo as informações do professor. Não, ele seria um juiz que interroga e questiona. Então, nesse sentido, como que o cientista agiria, né, para agir não como um mero passivo, não como um mero aluno, mas como um juiz? Como o cientista precisaria agir? Bom, ele precisaria se utilizar dessas formas puras do espaço e do tempo, da intuição, como base, tá, para que a gente adquira conhecimentos a partir da junção, né, da realização desses juízos sintéticos, no caso, juízos sintéticos a priori. Veja, juízos sintéticos a priori, eles têm então um caráter um pouco mais forte, tá? Que dão um rigor de ciência mesmo. Por quê? Porque você está falando aí de um juízo que é sintético, ou seja, acrescenta informação, mas ao mesmo tempo é a priori, é aquela característica que envolve necessidade e universalidade. Mas ele queria ter necessidade e universalidade que acrescentasse conhecimento a respeito do mundo. Então ele não queria ficar só em análises lógicas, mentais, que ficassem só abstratas dentro da cabeça. Ele queria que aquilo fosse para além de análises simples de conceitos. Ele queria que a gente avaliasse noções espaço-temporais ali. E essas áreas, né, essas três áreas, representam exatamente o esforço humano para alcançar esse nível. Você, quando você produz o seu conhecimento, quando você busca conhecer sobre as coisas, você realiza esse processo kantiano, você fica só em análises meramente mentais,
conceituais ali, repetindo conceitos, analisando conceitos e pronto, acabou. Ou você vai um pouco além. Ou você tem lá uma espécie de um espaço, né, lógico, a priori, na sua mente, forma pura do espaço na sua mente, em que você fica ali, ó, avaliando as coisas, tipo um quadro na sua cabeça. Você avalia as coisas, você identifica, né, você calcula, você relaciona figuras. Como é que você faz para ter conhecimento do mundo? Pega assim, primeiro essas análises, formas puras do entendimento, e depois, uma vez que você tem essas formas puras do entendimento, você vai lá e faz a natureza responder de acordo com essas formas puras do entendimento. Tá? Essas formas puras a priori do espaço e do tempo. Você faz a natureza responder segundo esses quesitos dados pela forma pura do entendimento. Veja que é dessa maneira que o Kant vai entender que vai haver ciência.